Então agora nós vamos passar agora a ver as categorias do sono. Grava isso. Nós vamos estudar agora o que se chama categorias do sono. Entendam, viu, pessoal? Eu vou estar falando para vocês muito mais sobre o sono em relação mais à nossa profissão. O sonho, mas eu quero falar para nós, psicólogos, qual a importância e o que nós precisamos saber disso. Ok? Então vamos falar sobre as categorias do sono. Primeiro, o sono é dividido em duas fases. Então, em quantas fases são divididos o sono? Em quantas fases é dividido o sono? Duas. Quais são essas fases? Olha aqui, ó. Fase do sono REM, REM, que em inglês quer dizer Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. É aquela fase que você está dormindo e que, olha aqui para mim, ó, e seu olho fica assim, ó. O seu corpo está parado, mas o seu globo ocular está se mexendo. É muito comum a gente ver isso nos bebezinhos quando eles estão dormindo. Os olhinhos ficam se mexendo dentro. O globo ocular fica se mexendo. Essa hora em que isso acontece, ela se caracteriza por uma fase do sono e é chamado sono REM. Toda vez que você ouvir sono REM, é aquela hora em que você está dormindo e os olhos estão se mexendo com muita força, com muita intensidade. A segunda fase do sono se chama sono não REM. Ou seja, você olha e os olhos estão... Você não vê movimento no globo ocular. Certo? Então vamos lá. Nas categorias do sono, a gente sabe que o sono está dividido em duas fases. A primeira fase chama-se sono REM. E a segunda fase, sono não REM. Depois eu vou explicar cada fase dessa. Certo? Então, sono REM é a fase que os olhos ficam se mexendo. Segunda fase da categoria do sono, sono não REM. É quando não há movimento de olho. Agora escute. O sono REM, ele não se divide. É uma fase só. Não existe estágios no sono REM. No sono não REM, nós vamos ter 4 estágios. Presta atenção. No sono não REM, vão ter 4 estágios. Quantos estágios tem no sono REM? Só um. Ele mesmo. Quantos estágios tem no sono não REM? 4. Então olha aqui minha mão. Olha aqui minha mão. Ó. É assim, ó. Dormir. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio. Todos esses são não REM. Quando eu chego no quarto estágio do sono não REM, eu passo para a segunda fase, que é o sono REM. Então funciona assim. Primeiro vem o sono não REM. Dormir. Começa o sono não REM. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio. Isso tudo aqui foi na fase não REM, que é dividida em 4 estágios. Quando eu chego no quarto estágio da fase não REM, eu entro na segunda fase, que é a fase REM, que só tem um estágio, e que é esse aqui. Então toda vez que você lembrar de categoria de sonho, lembra da sua mão. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio, fase REM. Fase não REM. Fase não REM. Quando eu chego no quarto estágio da fase não REM, eu entro na segunda fase, que é a fase REM, onde meus olhos começam a se mexer. E aqui eu começo a sonhar. Eu sonho aqui, ó. Eu sonho na fase REM. Então tá.
É importante a gente saber que o sono REM não se divide em estágios. E o sono não REM se divide em 4 estágios. Esse sono REM e sono não REM são fases do sono. O sono tem 2 fases. A primeira fase, que começa a acontecer quando a gente dorme para dormir, é o sono não REM. Ele vai passar por 4 estágios, e quando ele chega no 4º estágio, ele entra na última fase, que é no sono do sono REM, movimento rápido dos olhos. Certo? O cochilo, não. Inclusive tem pessoas que têm insônia. Nós vamos ver isso depois. Tem pessoas que têm insônia que o cérebro entende que a pessoa só está cochilando. Aí ultrapassa essas fases. Quando a gente come comida muito energética, a gente pode pular essas fases. A gente pode não entrar numa fase, o que é muito ruim. Não causa o quê? Não causa isso aqui, ó, reparação e manutenção do nosso corpo. O que é que vai acontecer? A gente vai acordar cansado, como se não tivesse dormido. Aqui, ó. Durante o período do sono, normalmente ocorrem de 4 a 6 ciclos. Vem outro nominho aí, viu, Josias? Agora já apareceu os ciclos. Quando a gente dorme, eu não estou falando do cochilo, eu estou falando quando você deita para dormir à noite, você vai ter de 4 a 6 ciclos bifásicos. Por que é que ele chama de ciclo bifásico? Porque tem 2 fases, REM e não REM. Escute, durante o período de sono, normalmente acontecem de 4 a 6 ciclos bifásicos. Ó, presta atenção na minha mão. Eu tenho bifásico aqui, ó, REM, não REM. É isso? Não, eu tenho não REM e REM. O REM não tem divisão, mas o não REM tem 4 divisões. Então olha só, dormir, tô aqui, ó, dormir, primeira fase, dormir, primeiro estágio, sono não REM. Segundo estágio, sono não REM. Terceiro estágio, sono não REM. 4º estágio, sono REM. Entro noutra fase, fase REM. Sonhei. Acordei bem leve, me mexi na cama, me forrei, eu tirei o lençol porque está quente ou frio. Muitas vezes não tenho consciência. Acabei o estágio REM do sonho, volto a dormir, volto para. Primeiro estágio, sono não REM. Segundo estágio, sono não REM. Terceiro estágio, sono não REM. 4º estágio, sono não REM. Novamente vou pro sono REM, vou sonhar. Sonho, acordo um pouquinho, cumpri outro ciclo, volto pro início. Primeiro estágio. Vocês entendem? Ó, o que que eu considero um ciclo? Um ciclo é composto de primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, 4º estágio de sono não REM, mais um estágio de sono REM. Isso aqui é um ciclo. Isso vai acontecer durante a noite de 4 a 6 vezes. Passa pelo primeiro estágio, vai para o segundo estágio, vai para o terceiro estágio, vai para o 4º estágio, chega no sono não REM, acorda um pouquinho, cumpri o primeiro ciclo, vou para o segundo ciclo. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, 4º estágio, 5º, sono não REM, sono REM. Acorda um pouquinho, vou para o segundo ciclo. Entenderam que é um ciclo? Um ciclo é composto pelas 4 fases do sono não REM, mais uma fase do sono REM. E você repete isso durante a noite de 4 a 6 vezes. É assim
que você vai fazendo a manutenção do seu corpo e a reparação do que está danificado no seu corpo, ou vai equilibrando. Ok, vamos repetir. Dentro das categorias do sono, nós entendemos que o sono é dividido em duas fases. Essas fases se chamam sono não REM e sono REM. O sono não REM é dividido em 4 estágios e o sono REM em um estágio. Enquanto você estiver dormindo, a gente vai passar de 4 a 6 vezes pelos 4 estágios, mais um estágio do sono REM e não REM. Então vamos lá. Durante o sono, o período de sono, normalmente ocorre de 4 a 6 ciclos bifásicos. 2 fases, REM e não REM. Com duração de 90 a 100 minutos cada ciclo. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio, sono REM. Esta passada aqui pode durar de 90 a 100 minutos cada vez que você passa por isso. Depende de pessoa para pessoa, ou depende de que área está. Você passou por ali e tem uma área que está bem afetada, então vai se gastar mais tempo para se reparar e para se manter aquela área. Certo? Com duração de 90 a 100 minutos cada passada de uma fase, sendo cada um dos ciclos compostos pelas fases de não REM, que tem 4 estágios, com duração de 45 a 85 minutos para passar as 4 fases do sono não REM, e pela fase do sono REM, que dura de 5 a 45 minutos. Para você ver como o cérebro gasta tempo para se manter. Porque a função do sono, dos sonhos, é fazer a reparação da sua psique. Então, a grosso modo, se entende que o sono não REM é para se ver toda a parte física do corpo. Reparar músculo, reparar osso, reparar fígado, rim, baço, pele, reparar cabelo, criar cabelo novo, criar pele de estrutura cinzenta do cérebro. Agora, quando entra no sono REM, que você começa a sonhar, aí vai fazer a reparação e manutenção da sua memória, da sua psique, suas emoções, o que você viveu, o conteúdo significativo do dia. Vamos lá. A fase REM possui apenas um estágio. E a fase não REM apresenta 4 estágios. Onde o sono se inicia através dos estágios. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio, sono não REM. Um estágio, sono REM. Um ciclo. Sono não REM, onde a gente não sonha, corresponde a 75% do sono total. E 25% a gente vai estar no estado REM, onde a gente sonha. São 5 estágios no ciclo de sono. Só no 5º sonhamos efetivamente. Pode haver sonhos em outros, esporadicamente pode, mas onde a gente sonha efetivamente é no sono REM. Então, olha aqui, se a gente vai passar, a gente vai ter de 4 a 6 ciclos, significa que a gente vai sonhar de 4 a 6 vezes durante a noite.